Shalom Adonai. A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te encontrar aqui. Famílias espalhadas pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Saúdo a todos os amados e as amadas com o abraço de Jesus Cristo de Nazaré. Passaremos alguns minutos com este culto transmitido ao vivo para vocês. Uma palavra que o Senhor Deus passou para eu passar à igreja na terra. Estejam atentos a este recado de Deus. Você que tem condições de convidar famílias, amigos, envie este culto para as pessoas. A Bíblia diz que Deus estará sempre alertando a igreja. Deus sempre está dando sinais à igreja. Deus não está pegando ninguém sem avisar, de surpresa. Nos últimos tempos, Deus está mostrando sinais. E muitos se encontram distraídos, dispersos com as coisas do mundo. Eu estou aqui não para apontar, não para acusar, não para julgar. Eu estou aqui para trazer como um mensageiro da palavra de Deus um recado de Deus à igreja na terra. Vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, Deus de perto, Deus de longe, o Senhor conhece nossos corações, as nossas mentes e as nossas vidas. O Senhor sabe quem será alcançado com esta palavra. O Senhor te despertou alguns dias atrás para eu trazer esta mensagem. Os dias de Noé voltaram. Estou trazendo essa mensagem com um alerta à igreja na terra, porque antes de todas as coisas se cumpre a tua palavra. E hoje está se cumprindo na terra mais um recado de Deus à igreja. E que nós possamos parar e refletir. O que nós estamos vivendo realmente agrada ao Deus de Israel. Senhor meu Pai, homens e mulheres, famílias precisam de milagres, de curas. Mas todos nós precisamos da salvação, Senhor. E esta palavra é uma palavra para trazer salvação, não condenação. O Senhor quer salvar a tua igreja, Senhor. O Senhor quer salvar homens e mulheres, jovens, crianças, velhos. O Senhor quer salvar o teu povo. Visite esta mulher cansada, este homem cansado, Senhor. Mas que estejamos atentos à tua voz e ao teu recado neste momento. Nós convidamos o Senhor, Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a estar aqui usando os meus lábios e falando aos nossos corações. Seja bem-vindo, Jesus, e abriremos a nossa boca como boca profética na terra. Amém. Meus amados e minhas amadas, os dias de Noé voltaram. Muitos estão se enganando com os dias. Muitos não estão sabendo viver os últimos dias. Infelizmente, muitos pensam ou acreditam, pelo simples fato de conhecer a palavra de Deus, ter sido batizado nas águas, fazer parte de alguma igreja, de alguma denominação, acredita que isto é o bastante para herdar o reino dos céus. Não, meu amado, tem muito mais ainda a ser conquistado e caminhado. Hoje eu trago essa palavra dia 31 de maio de 2021, uma segunda-feira, o último dia de maio. Não importa o dia ou o ano que você esteja sendo alcançado, essa palavra vai fazer o mesmo efeito. Eu espero que haja tempo ainda de você ouvir esta palavra.
Se você está ouvindo essa palavra, é porque ainda há tempo para você. Se essa mensagem chegou até você, é porque ainda há esperança para você. Meus amados e minhas amadas, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26, versículo 30, veja o que o Senhor fala à igreja na terra. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Hoje muitos se casam, comem, consomem, trabalham, edificam, constroem. Muitos hoje fazem todas essas coisas. Mas, infelizmente, muitos homens e mulheres continuam a praticar o pecado e os pecados dos tempos de Noé e dos tempos de Ló. Eu não sei quanto tempo nós temos mais na terra. Não sei se este é o último culto para um arrebatamento. Não sei quantos cultos nós teremos mais na terra. E nós já estamos vivendo os dias de Noé. Os dias de Noé voltaram. Esfriaram o primeiro amor de uma multidão. Muitos o amor está frio ou está morno. Muitos perderam a fé e a apostasia tomou conta. Muitos perderam o temor ao Deus de Israel. Muitos se dão hoje ao mundo, se entregaram de corpo e alma aos prazeres da carne. Muitos já estão corrompidos pelo diabo e esfriaram todo o primeiro amor. Muitos estão distraídos, vivendo uma vida de fantasia. Muitos não têm mais a adoração, o culto cristocêntrico. Muitos não acreditam mais nos dons espirituais. Muitos não acreditam no amor, nas profecias, nas revelações do Espírito Santo de Deus. Muitos não acreditam nas línguas estranhas que Deus nos ensina a orar, que é a única língua que o diabo não consegue interpretar. Muitos não acreditam mais que existem homens e mulheres com dons de interpretar as línguas dos anjos, as línguas estranhas. Muitos não acreditam mais em sonhos, que Deus se revela em sonhos. Muitos não acreditam mais em atos proféticos de Deus na Bíblia. Muitos não acreditam mais no jejum, na consagração e nem na santificação. Muitos vivem 365 dias, não se consagram, não meditam na palavra dia e noite. E você tem dúvida que os tempos de Noé já chegaram? Observe que o Deus está falando com você hoje e com este homem. Voltemos os nossos olhos para o tempo da arca de Noé. Voltemos os nossos olhos para o que aconteceu naquele dia em que Noé fechou a arca, com sua família e os animais dentro. Voltemos os nossos olhos para quando Deus resgatou de Sodoma e Gomorra Ló. Voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus. Os tempos são os tempos de Noé.
Pais matando filhos, filhos matando pais. Filhos não honram mais aos seus pais, os pais irando os seus filhos. No dia de um funeral, o criminoso, o assassino, a criminosa, a assassina, abraça a família que perdeu um ente querido, consola. Dias depois, descobre que aquele abraço que recebeu foi do próprio assassino, que matou o ente querido. Os dias de Noé voltaram. Existem casais que estão se casando, homem e mulher. E sentado em frente ao casamento está o amante de um dos dois que foram convidados. O adultério já estava acontecendo. Os tempos de Noé já voltaram. A avareza, a luxúria, a altivez cada dia mais aumentando. Naquele tempo de Noé e de Ló, quem não obedecia a Deus, como Noé, fazia Deus esperar. Não dava atenção a Deus. Os tempos de Noé e de Ló voltaram. Muitos fazem Deus esperar. Muitos atrasam seus compromissos que marcaram com Deus naquele momento. Muitos chegam atrasados nos compromissos que marcaram com Deus. Muitos não querem mais chegar no culto na hora certa. Querem sair do culto antes que o culto encerre. Se marcou uma reunião, um discipulado com o pastor, eles chegam atrasados, eles deixam Deus esperar. Perderam o temor, perderam os princípios éticos e morais, perdeu o princípio da responsabilidade. Muitos não querem mais ouvir a palavra de salvação. Muitos transformaram o evangelho em um negócio produtivo, financeiro. Muitos transformaram seus ministérios, seus dons, seus chamados em dinheiro. Muitos hoje só pregam a palavra por dinheiro, por vender produtos. Os tempos de Noé já voltaram. A prostituição está tomando conta, as drogas estão sendo descriminalizadas, a maconha, a cocaína. Os tempos de Noé e de Ló estamos vivendo ele agora. Muitos crentes que se apresentam como crentes continuam bebendo, vendendo bebidas alcoólicas. Eu estou trazendo essa palavra que há mais de 15 dias Deus me chamou para trazer essa palavra. Eu esperei o dia certo e Deus falou, hoje. Não sei o motivo de Deus ter me chamado hoje, se o nosso programa não seria hoje, mas Deus mandou antecipar para hoje. Para salvar, quem sabe, você, um dos seus, um dos meus ou a mim. Muitos não sabem mais quem é Deus. Muitos não procuram parar por um tempo e ouvir Deus falar. Deus está alertando a igreja. Os sinais estão aí. Quando se recusa Cristo, as tragédias são atraídas. As tragédias elas vão aumentando quanto mais o povo vai recusando o Evangelho de Cristo. Cada dia mais o mundo está vendo as tragédias acontecerem. E eles não mudam os seus comportamentos. Quanto mais Deus permite a terra tremer com gemido de dores e de morte, muitos continuam aumentando a falta de temor e seus pecados. Muitos querem a vacina para acabar a praga, para continuar na vida de libertinagem. Muitos estão pedindo a Deus a vacina tão sonhada e a cura da praga para os carnavais voltarem, para as festas juninas voltarem, as micaretas voltarem, as boates voltarem, as boates de strips voltarem a serem abertas, as prostitutas e os prostitutos poderem vender os seus corpos nas ruas e nas boates e nos motéis. Muitos estão pedindo a Deus o encerramento da praga para voltarem à libertinagem.
Mas Deus tem duas notícias para nós hoje. No tempo de Noé, acabou tudo com água, um dilúvio. No tempo de Ló, em Sodoma, não foi um dilúvio, foi fogo do céu. E o tempo de Noé chegou de novo para nós. Nós estamos vivendo esse tempo. Deus tem mandado homens e mulheres construírem as suas arcas. Eu estou construindo a minha arca. A minha arca é preparar a minha família. E quem se permite ser alcançado pela palavra que Deus me orienta a levar esse povo para o céu. Existem pastores, mulheres de Deus, homens de Deus, estão construindo as suas arcas em seus lares, seus ministérios, para salvar vida. Estamos vivendo os tempos de Noé. Muitos não querem mais construir os projetos de Deus. E hoje, quando se Deus levanta um homem e uma mulher para construir algo para salvar a humanidade, se levanta uma multidão como se levantou contra Noé. Você quer nos matar, Noé? Está construindo alguma arma de guerra para nos destruir? Quando nós trazemos a verdade, eles chamam a verdade de destruição. Quando os pregadores, ainda que pregam a verdade de Deus, os remanescentes que não se corrompem a Baal e a Mamon, eles nos condenam e nos perseguem, falando que nós estamos querendo matá-los. Nós não queremos matar ninguém, nós queremos salvar a humanidade. Os tempos de Noé é agora, enquanto você ouve essa palavra. Muitos não querem mais assistir às programações cristãs, querem as novelas de pornografia. Se a novela que você assiste é uma novela bíblica, é uma novela que traz a história da verdade de Deus, sem heresia, é bênção. Mas se você assiste essas novelas de homem com homem, mulher com mulher, desonra, destruição, o que é da família, você está trazendo para sua casa os tempos de Noé e os tempos de Ló. Nos tempos de Noé, o povo não tinha mais tempo para Deus, só queriam casar, só queriam comer, só queriam construir, só queriam edificar, beber. Eles não queriam mais nada, só pensavam no dinheiro, só no trabalho. O trabalho edifica o homem. Eles não tinham mais compromisso com Deus nos tempos de Noé e de Ló. Hoje não é diferente. A cada dia, Satanás distrai a humanidade de uma forma ou de outra. E a forma mais fácil do diabo distrair um homem e uma mulher é quando o diabo implanta o sentimento daquela pessoa de buscar riquezas e fama e esquecer Jesus. Os tempos de Noé voltaram. A busca pelo dinheiro incansável, pelo ouro e a prata, carros e cavalos, famas e sucessos. É o tempo de Noé. A libertinagem tomou conta do mundo. Ministérios contaminados, altares prostituídos, grupos de louvores prostituídos, obreiros, diáconos prostituídos, pastores prostituídos. Toda regra tem a sua exceção. Existem homens e mulheres, obreiros, pastores, apóstolos, diáconos, homens e mulheres de Deus que se mantêm como Noé ainda na terra. Mas os tempos de Noé chegaram e nós estamos nos tempos de Noé. A violência espiritual está solta nas igrejas. Cada dia que se passa, ensina a igreja a viver a predestinação, o simbolismo. Cada dia que se passa, traz inovações para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não precisa de inovações nem de novidades. O Evangelho de Deus já foi formado, não precisa de reforma. Os tempos de Noé voltaram.
Muitos buscam reformas. Não temos que buscar reformas na nossa alma. Temos que buscar reconstrução nas nossas almas, santificação nas nossas almas, nos nossos corações. Os tempos de Noé voltaram. Eles não têm mais tempo para Deus, para os cultos. A falsidade aumentou. Cada dia mais pessoas mais falsas, mais hipócritas, mais egoístas, mais interesseiras, falsos amigos, falsas amigas. Hoje fala que te ama, ontem diz que te amava, hoje nem te liga e pergunta como você está. Onde estão aqueles que te falaram que te amavam? Onde estão aqueles que te falaram que você era muito importante? E não te ligam e não te dão um telefonema, não pergunta como você está, porque eles vivem os tempos de Noé. E se você não os procurarem, eles não os procuram. O povo só procurou a Noé porque eles viram algo muito grande e impossível ser construído naquela região. Eles pensaram que Noé estava construindo uma arma para invadir as terras, as cidades e destruir eles. Noé estava construindo algo para a salvação de pessoas e de animais. E o mundo cada dia mais perdido, mais cego. Quando se viveu na época de Noé e de Ló, o povo vivia uma escuridão espiritual. Quantos homens e mulheres vivem numa escuridão espiritual? Não verem a luz que é Jesus Cristo, a lâmpada do mundo, a luz para as nossas vidas. A luz do mundo, a lâmpada dos nossos pés, ilumina os nossos olhos. Muitos continuam uma vida de escuridão, acreditando que um dízimo, que uma oferta, que uma vez que assiste um culto, vai resolver tudo com Deus. E no seu quarto secreto, e no seu banheiro, nas suas redes sociais, Deus está vendo tudo. As palavras que você fala no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, como você se comporta longe do povo da igreja, como você se comporta longe de seus pais, de seus familiares. O marido sai com os amigos, tem um outro comportamento ilícito. A esposa sai com suas amigas, vive um comportamento ilícito. Deus está vendo tudo. Muitos não querem ouvir a mensagem da cruz. Eles querem ouvir o que o mundo fala, eles não querem ouvir Deus. Hoje, com a internet mais rápidas, as redes sociais, cada dia dominando mais as pessoas, nós estamos vendo o culto disperso. O pastor prega e muitos nos celulares conversando e olhando redes sociais. É os tempos de Noé e de Ló. Deus está trazendo essa palavra para nos preparar para o grande dia da volta de Cristo Jesus. E os tempos de Noé, eles acreditavam, uma vez salvo, salvo eternamente. Os de Ló, uma vez salvo, salvo eternamente. Meu amado e minha irmã, quem olha para trás do pecado, morre. A mulher de Ló olhou para trás, olhou para Sodoma, porque Sodoma atraía ela. Seremos salvos se não formos encontrados fora da mão de Deus. Ninguém tira quem está em santificação da mão de Deus. Não tem pecado, não tem diabo que tire um homem e uma mulher das mãos de Deus se ele está em santificação e ela está em santificação. Muitos estão usando a mensagem de Deus para mentir, para enganar o povo. Eles pregam pelo dinheiro, pregam pelo Pix, pregam pelas ofertas, pregam pelos dízimos. Eles pregam pelos recursos materiais, eles não pregam pela salvação. Mas toda regra tem sua exceção, ainda tem os homens e mulheres de Deus que pregam pela salvação.
Eu estou trazendo essa mensagem porque o que Deus tem mandado sair desta boca tem se cumprido. Quem coloca Deus com prioridade não cai na bobeira do mundo. Só é pego em bobeira, só é pego em escândalo, só é pego em vergonha quem deixa de botar Jesus como prioridade. Quem vive uma vida de prioridade com Cristo, não sai escândalo dessa pessoa. Nos tempos de Noé estamos vivendo. Tudo ficou normalizado, atualizando uma igreja, querendo trazer inovações para os cultos. Não existe inovação, estratégia para culto. Todas as estratégias e as inovações estão de Gênesis a Apocalipse. O que acrescentar ou retirar é do diabo, não é de Deus. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Nos tempos de Noé e de Ló, eles queriam, ou talvez, o achismo, será? Mas Deus chamou um homem chamado Noé. E Noé ficou com Deus, obedeceu a Deus. Meu amado e meu irmão, o que você está construindo para Deus? Deus mandou você construir uma arca na sua casa, a arca da salvação do seu casamento, de seus filhos, de sua empresa, seu ministério, de sua vida. E você está construindo altares para Mamon e Baal dentro de sua casa. Existem mulheres que, enquanto estão orando nos montes, os maridos, os filhos estão construindo bezerro de ouro em casa. Existem homens que, enquanto estão nos montes, suas esposas e filhos estão construindo bezerro de ouro em casa. Meus amados e minhas amadas, tem filhos se convertendo e pais caindo em divórcio, em adultério. Os tempos de Noé e Ló estão acontecendo, onde se pensava que as igrejas iriam aprovar o divórcio da forma que está aprovando, onde imaginava que as igrejas mais tradicionais, mais radicais, mais puras do Evangelho seriam contaminado o seu altar. Infelizmente hoje, grandes homens e mulheres de Deus que outrora fizeram a diferença na terra, hoje eles estão vivendo como Sodoma e Gomorra. E o que você vai fazer após este culto? Você vai continuar na sua libertinagem, na sua prostituição, na sua falsidade, heresia, nudez. Meu irmão, a cada dia está mais difícil a conversão de uma pessoa. Imagine de muitas pessoas. Mas eu acredito com esperança que a palavra salva, a palavra cura. Estamos vivendo os tempos de Noé. Ele só pensava em comprar, vender, comer, beber, se casar, construir. Muitos hoje só pensam em vender seus livros nos altares, seus cursos teológicos, seus cursos bíblicos, seus cursos neopentecostais, seus cursos de profecias, de revelações, seus cursos de encontro de casais. Muitos estão mais preocupados em vender os produtos nas igrejas do que passar de graça o que Jeová entregou a nós, sacerdotes. Hoje se paga tão caro em um curso de encontro de casais. Hoje se paga tão caro em um congresso para 3 ou 4 dias. Porque Deus, há 2 anos atrás, em 2019, neste programa Momento da Palavra, está gravado aí no Facebook e no YouTube. Deus falou aqui que ia acabar com os congressos. Deus mandou uma palavra para os Estados Unidos, para todas as nações e para o Brasil. Deus falou em 2019 aqui que os congressos brasileiros, aqueles congressos de milhares de pessoas, de multidões, seriam acabados por Deus, porque muitos desses congressos o pobre não podia ir.
e cumpriu em 2019, e hoje, dia 31 de maio de 2021, uma segunda-feira, não houve mais um congresso daqueles bandidos, daqueles ladrões, daqueles genocidas dos tempos de Noé e tempo de Ló. Eu peço a Deus que só volte os congressos sérios, os congressos honestos, o congresso que o pobre e o rico possam ir junto. E se cumpriu, e acabou os congressos. Cadê vocês, seus congressistas bandidos? Toda regra tem a sua exceção. Desde 2019 o Senhor falou aqui neste programa que não teria os carnavais, nem as micaretas, e Deus parou os carnavais e as micaretas e os réveillons. Onde eles estão agora? Estamos vivendo os tempos de Noé e os tempos de Ló. Faziam heresia, blasfêmia, apostasia contra o nome de Jesus Cristo e continuam fazendo. Estamos vivendo os tempos de Noé e Ló. Pastores, homens que pregam o evangelho, mulheres que pregam o evangelho, dado a divórcio, a adultério, a engravidar amantes, a traição, a aborto, a corrupções, desviando dízimos e ofertas, transformando as igrejas em comércio, em indústria de dinheiro. Muitos pregadores incentivando o povo a beber vinho. Estamos nos tempos de Noé e de Ló. Ontem foi a nossa ceia na nossa igreja, na Deus Te Promessa. E quando nós ceávamos o vinho de Cristo, Deus mandou falar com a congregação ontem. Este suco de uva é o verdadeiro vinho que Jesus fez, materializou no casamento. Nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, eles eram dados a vinho fermentado. E continuam hoje homens que se dizem cristãos, pastores, mulheres de Deus, bebendo vinho fermentado, consumindo vinho fermentado. O vinho que Jesus fez naquele dia, ele não falou assim, traga a uva, ele podia mandar trazer a uva. Jesus podia, naquele dia do casamento, quando Maria, a mãe dele, falou, aquele ali sabe fazer milagre, sabe fazer vinho. Ele mandou trazer água, que representa o Espírito Santo, águas da purificação. Jesus, ele podia falar, me traga uva. Tinha muita uva naqueles lugares. Tinha vinhos ali muito caros. Ele podia mandar trazer uva, botar a uva no chão. Jesus podia pisar na uva, podia amassar a uva com as mãos. Jesus podia falar, fermenta, Senhor, nas minhas mãos a uva e transforma ela em um vinho alcoólico. Jesus podia fazer isso, porque o vinho daquele povo era fermentado. Jesus pediu água, não pediu uva. Jesus pediu água. Água traz purificação às nossas vidas. Da água ele transformou em vinho. E falaram, não bebemos vinho tão bom como este. Não conhecemos vinho tão bom, aqueles que conheciam o vinho. Porque aquele vinho era diferente. E hoje estamos vivendo os tempos de Noé e de Ló. Pastores, crentes, cristãos, bebendo vinho fermentado. E dizem que não tem respaldo bíblico. Se tem respaldo bíblico em toda a Bíblia. O vinho que Paulo manda o povo beber não é vinho com álcool. Que nem Paulo bebia vinho fermentado. O vinho do apóstolo Paulo era o vinho de Jesus Cristo de Nazaré. Era o vinho novo. Esta semana eu fiz mais de uma ceia. Se eu tivesse tomado um cálice de vinho fermentado, na segunda, terceira ou quarta ceia, eu já estava alterado. Jesus, ele fazia várias ceias com os discípulos com vinho novo, sem álcool, sem fermentação.
Estamos vivendo os tempos de Noé e os tempos de Ló. As mulheres viviam com vários homens. As mulheres namoravam com vários homens, homens com várias mulheres. No tempo de Ló era homem com homem, mulher com mulher. O homossexualismo rolava solto em Sodoma. Por isso que Ló quis ir para Sodoma, porque Sodoma estava atraindo o povo. Sodoma estava bombando de novidades. O povo só pensava em casar, em comer, em construir, ganhar dinheiro, em ficar rico. Satanás criou pirâmides financeiras para distrair o povo, para ficar rico da noite para o dia. Muitos conseguem ficar rico com essas pirâmides, mas o dinheiro chega para eles, eles não estão preparados. Larga o seu casamento, vão se prostituir, vão se drogar, vão se alcoolizar. O que você está fazendo da sua vida, mulher e homem? Nós estamos vivendo os tempos de Noé, não tem outro tempo não. A Bíblia fala no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora, quem está falando isso tudo aqui não é pastor Castilho, não, é Deus que está falando isso aqui na Bíblia. A Lucas, agora eu vou te ler o versículo 31, se está sentado, se segure, se está em pé, cuidado para não cair com o que você vai ouvir agora. Olha o que você vai ouvir agora. Versículo 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte o que estiver no campo não volte para trás. Versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Versículo 34, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, lavassuia negaramantias, e outro será deixado, varacian nagarantuiansei. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Dois estarão reunidos, um subirá e um ficará. Piloto e copiloto de um avião, um subirá e um ficará. Meus irmãos e minhas irmãs, dois na cama, um sumirá e o outro ficará. Eu quero ser aquele que vai sumir. Eu não quero ser aquele que vai ficar. Quero que minha esposa, os meus filhos não fiquem aqui, que subam. Eu quero que você não fique, que você suba. Nós estamos vivendo os dias de Noé e de Ló. E Deus está resgatando pessoas dessa terra que hoje é Sodoma e Gomorra. Essa terra é chamada para Deus de Sodoma e Gomorra. O planeta Terra é Sodoma e Gomorra. E Deus está chamando o povo, eu quero tirar vocês do pecado. Saia desta festa de imundície, saia da prostituição, saia da nudez, saia do homossexualismo. E de repente olha para trás e volta ao pecado e morre como uma mulher de Ló. Ó igreja, desperta tu que dormes. O resultado de Deus foi punição em Sodoma. O resultado de Deus, quando Ló fechou a arca para aquele povo, foi de punição. Deus vai punir a terra ainda. Vem punição na terra. A injustiça está sendo feita por muitos. Pessoas estão passando por cima de outras pessoas, tirando o direito de outras pessoas de ir e virem para se darem bem. Mas Deus tem uma palavra para os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Deus vai te honrar como honrou Noé. Deus vai te honrar, serva, servo, você que está aí ouvindo essa mensagem, uma televisão, um canal de rádio, uma rede social. Deus vai te honrar
Você que está construindo o projeto de Deus, a arca de Deus, para levar o povo à salvação, Deus vai atracar sua arca em um local que mana leite e mel. Deus vai fazer justiça a teu favor, varão, varoa. Deus vai te deixar de mãos cheias, de cestos cheios. Nós estamos vivendo o tempo de Noé e o tempo de Ló. Perderam a fé. Onde estão os homens e mulheres que abrem a mão direita e a mão esquerda? Isto aqui são cestos. Cestos. Lembra da parábola? Jesus, estamos com mais de 5.000 homens e mulheres e crianças. Não temos o que comer. Não temos um lugar perto para comprar nada. Tinha dinheiro, mas não tinha lugar para comprar. Mas tem uma criança, um menino, que tem 2 cestinhos aqui na mão, peixinhos e pãezinhos. Jesus, me traga os 2 cestos. Jesus pegou os 2 cestos, levantou para o alto, entregou aquilo ao próprio Deus e devolveu aos discípulos. E enquanto o povo passava, o cesto era virado e os cestos eram cheios. Você já parou para refletir essa parábola? Não caía peixe do céu naquele momento. Não caía pão do céu naquele momento. Houve uma época que caiu maná. Ali não foi maná. Ali foi pães e peixe. Não choveu peixe naquele cesto. Não tinha um mar perto, um rio perto para pescar. Não tinha uma padaria para encher o cesto. Você já parou para pensar no sobrenatural que você vai ouvir agora? Aqueles cestos eram cheios pelo poder de Deus. Quanto mais o povo passava com o cesto vazio, o cesto era multiplicado com a palavra de Jesus Cristo. Haja pães e haja peixes. Mas muitos nos tempos de Noé e de Ló não acreditavam nesta palavra. Foi preciso uma criança entregar o que tinha. Entrega o que você tem a Jesus hoje. Nesse cesto, que são as suas mãos, que muitas vezes tem poucos pães e poucos peixes, pouco azeite, pouca farinha. Hoje acabou tudo, só tem um cesto. Entrega o cesto. Entrega o cesto. O segredo ali não era os poucos pães e os poucos peixes que estavam no cesto. O segredo foi a quem entregou os cestos. A Jesus. Se naquele cesto não tivesse nada, entraria pães e peixes. Tinha pouco para o muito Deus fazer. E teve outras parábolas que não tinha nada e Deus fez muito e fez tudo. Entrega o que você tem hoje nas suas mãos a Jesus. E diga: Senhor, estamos vivendo os tempos de Noé e de Ló. Deixa eu concluir a tua arca, Senhor. Se você está vivendo em Sodoma, peça a Deus para te tirar da vida de Sodoma e Gomorra hoje. Se você está em frente a uma televisão assistindo programações de Sodoma e Gomorra, muda o canal. Se você está nas redes sociais postando e vendo coisas de Sodoma e Gomorra, muda a rede social. Se você se veste como Sodoma e Gomorra, mude as tuas vestes. Nós estamos vivendo os tempos de Noé e os tempos de Ló. A qualquer momento, 2 serão encontrados só um. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada, poucos vão subir e muitos vão ficar. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas no tempo de Noé e de Ló, eles não queriam esta mensagem. Eles queriam os profetas e os pastores que trouxessem para eles profecias e revelações de dinheiro, de construções, de casamento, de ser pai e de ser mãe e de festas. Eles não queriam Jeremias, eles não queriam João Batista, eles não queriam o apóstolo Paulo, eles não queriam Jesus Cristo, eles não queriam Deus, eles queriam Sodoma e Gomorra. Deus puniu aquele povo que perseguiu Noé. Deus vai punir o povo ainda.
Só que não é mais com dilúvio, agora é com fogo. Isso tudo vai acabar como Sodoma e Gomorra. Entrega a sua vida a Jesus agora, volte ao primeiro amor. E você que não quebrou a sua aliança com Cristo, não quebre a sua aliança com Cristo nunca. Deus está te dando uma nova chance neste culto, agora ao vivo ou gravado, o dia que você for alcançado. Volte, se arrependa, filho, se arrependa, filho. Quantos jovens, quantas jovens, quantos homens estão vivendo agora no homossexualismo, nas drogas, nos tráficos, nos adultérios, nos abortos, nos vinhos, nas maconhas, nas cocaínas, nos crack, no êxtase. Mulheres fazendo sexo com conhecido ou desconhecido e toma a pílula do dia seguinte para já matar na hora. O aborto foi normalizado, as drogas estão sendo descriminalizadas. E entrou essa maldição, esse câncer incurável, que Deus ele cura câncer, mas entrou um câncer terrível nas igrejas, um nome chamado de evangélicos. A Bíblia não me chama de evangélico, a Bíblia me chama de cristão, de servo, de amigo. A Bíblia não me chama de gospel, a Bíblia me chama de adorador. Sodoma e Gomorra tinha evangélicos, tinha gospel, mas eles não queriam ser cristãos, nem servos, para ser chamados amigos de Deus. E para nós encerrarmos essa mensagem, você que está esperando aí o final desta praga que assolou o mundo, eu perdi amigos, perdi irmãos em Cristo e perdi parentes de sangue, perdi familiares com essa praga. E infelizmente muitos estão pedindo a Deus a cura da praga para continuarem no tempo de Noé e de Ló. Muitos estão querendo a cura da praga para soltar os trios elétricos nas ruas. Quem não vem atrás é quem já morreu. Muitos estão querendo a cura da praga para as micaretas, os blocos carnavalescos, os desfiles de escola tiçambra, para fazer heresia contra Jesus humilhado. Custou caro, hein? Colocar Jesus nas ruas do Brasil, né? Humilhado, custou caro. O carnaval acabou. Muitos querem os carnavais de volta. Muitos querem as micaretas, festas juninas, os réveillons com prostituições, com bebida e droga e nudez. Por isso que muitos querem o final da praga. Os verdadeiros cristãos e cristãs querem o final da praga para o povo poder se reunir de novo com suas famílias e se abraçarem, lerem a Bíblia, meditarem aqui na palavra, ir para um parque, ir para uma praia, ir viajar, ir para um hotel, ir para um parque, mas tudo com ordem e decência. Mas muitos querem o final da praga para fazer os seus encontros de rock and roll, de pagodes e de sambas. E os pastores bandidos, ladrões, mercenários, genocidas, corruptos, querem o final da praga para voltar aos congressos de mercenários. Toda regra tem a sua exceção. Existem pastores e mulheres, homens de Deus na terra. Mas eu peço o final da praga para não morrer mais ninguém. Eu não quero a morte do ímpio e nem do justo, nem do ateu. Eu quero a conversão do ímpio, a conversão do ateu e a salvação do justo. E quando eu prego sobre práticas aqui, não pense você, a senhora ou o senhor, que eu estou denominando nomes de pessoas ou de denominações, que é de religiões. Eu estou passando, e cada um que se vista com esta palavra. A carapuça dá em cada um. O sapato dá no pé de cada um. Os tempos de Noé estão aí.
Eu estou construindo a minha arca há muitos anos. Estou chamando para essa arca minha família, os meus amigos e as pessoas que Deus me permite eu alcançar. Nos tempos de Noé e de Ló, eles ouviam com semblantes duros, ouvidos cerrados, irados e enraivados com os pregadores do Evangelho. Eu estou vivendo os tempos de Noé e Ló e vendo eles querendo nos perseguir, nos matar e nos parar, porque nós pregamos a verdade. Mas Noé fez o que Deus mandou. Eu quero te fazer uma pergunta, não me responda e não se exponha aí. O que é que você está construindo? É a arca de Deus ou é o bezerro de Baal? Naquela época, Moisés subia ao monte para orar e o povo construía bezerro de Baal. Hoje a esposa vai para o monte, o marido fica na cachaça, no vinho, na cerveja e no adultério, nas novelas de prostituições, nas nudez, nos sites de pornografia. Hoje o marido vai para o monte, a mulher fica no adultério e na prostituição. Hoje o pai e a mãe vai para o monte, os filhos ficam nas drogas, nas boates. É os tempos de Noé e de Ló. É os tempos de Noé e de Ló. Filhos não honravam pai e mãe. Irmão já matava irmãos. Irmão fazia sexo com suas irmãs. Pai fazia sexo com suas filhas naquela época. O assassino matava e o assassino abraçava os familiares, sem os familiares saber que era o assassino que estava abraçando eles. Tudo está acontecendo agora. A apostasia, a altivez, é isso que está acontecendo. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de se manifestar. Cuidado, irmão. Pode ser neste culto arrebatamento, ou após este culto. Eu espero que ainda há tempo, porque eu tenho muitos parentes meus. Eu tenho gerações da minha família, por parte de pai, por parte de mãe, que não foram salvos ainda. Eu tenho amigos da minha época de ginásio, de escola, de faculdade, que não foram salvos ainda. Eu tenho amigos da época que eu era empresário, comerciante ou comerciário, que não foram salvos ainda. Eu tenho amigos que estão nos carnavais ainda, nas boates ainda, nas orgias. Eu tenho amigos que estão ainda no vinho, nas drogas, nas cervejas, nas prostituições. Está chegando a hora, igreja. Deus está alertando a humanidade. Ontem nós fizemos a nossa ceia na igreja e quinta-feira passada nós fizemos a nossa ceia aqui. Quantos ouviram essa mensagem e não vão dar valor a essa mensagem, vão continuar com os tempos de Noé e de Ló. Vigia a igreja. Estamos vivendo os tempos de Noé e de Ló. Sodoma ainda está chamando a atenção do povo. Canais de televisão fazem seus reality shows, esses programas de confinamentos com homens e mulheres. E os crentes telefonam para saber quem vai ser eliminado do paredão. Os crentes estão dando dinheiro a essas emissoras de televisões do diabo, a esses programas do diabo. Tem crentes, falsos cristãos, eliminando pessoas do paredão dos rádio show. É o tempo de Noé, o tempo de Ló. Tempo de Noé e o tempo de Ló, o povo não tinha tempo para meditar na palavra de Deus. Não queria ouvir os profetas. Queria ouvir Sodoma e Gomorra. Nos tempos de Noé e de Ló, os falsos profetas, os falsos pregadores, falsos pastores, hoje existem os falsos pregadores, os falsos profetas. É uma vergonha o que está acontecendo na terra. Igrejas de pastores divorciados, o povo assistindo o culto. Igreja de pastores que têm filhos com amantes e o povo continua ouvindo esses mercenários.
igrejas que se vendem tudo no altar, estrela de Davi, óleo ungido, livro. Os altares é uma biblioteca, é cursos. Agora estão vendendo vitaminas no culto. Estão vendendo produtos de maquiagem no meio da palavra do sermão. Que seja na igreja física, que seja na igreja da internet, porque isso aqui é altar, meu irmão. Isso aqui é a igreja onde eu estou. Isso aqui é santuário. Imagine se eu chegasse aqui com vitaminas, livros, estrela de Davi e vendendo aqui. Imagine se eu parasse o culto aqui e dissesse: eu vou te oferecer esse produto, pelo amor de Deus. O único produto que eu tenho aqui não é o produto humano, é mais do que um produto. Eu tenho aqui o nome de Cristo para dar de graça. Estamos vivendo as pregações do tempo de Noé e de Ló. O povo só prega palavras motivacionais, palavra da graça, que tudo vai dar certo, tudo vai dar bem, mas não fala nas condições. A promessa é condicionada, irmão. A promessa tem condição. Deus te promete, Deus te cobra santificação. É uma vergonha, mas culpado desses pregadores existirem é esse povo de Sodoma. É esse povo da época de Noé que assiste esses cultos, que só querem profecias, revelações, só querem palavras motivacionais. Umas mulheres pregando o evangelho com os seios todo aparecendo, parecendo umas prostitutas. Isso é pastora nada. Tu já viu pastor homossexual? Tu já viu pastor maconheiro? Tu já viu pregador ou pregadora de Deus com nudez? Isso é povo do cão, meu irmão. Isso é povo do demônio, de Satã, esse povo. Povo que domingo está na igreja, no sábado está na mesinha do bar tomando todas, assistindo jogo de futebol tomando todas. Assista seu jogo tomando água de coco, um suco natural. Aí domingo vai para a igreja como o povo de Sodoma. Vai ser queimado, viu? Cuidado, tu vigia para tu não ficar no meio do fogaréu. Porque o fogo vai pegar fogo nessa terra. Tu vigia, para com essa sua altivez, com essa atitude de falciane, de ser falso. Na frente dá beijinho, na frente abraça e por trás fala mal e aponta os dedos. Pensa que Deus não está dando o teu relatório, não é? Pensa que Deus não está revelando tua vida aos servos e às servas dele na terra, não? Tu vigia, para tu não ser pego em escândalo. Sua adúltera, mentirosa, seu adúltero, mentiroso, seu prostituto, sua prostituta, fica se passando de homem de Deus e de mulher de Deus e não é. Se converte. Deus vai em um prostíbulo e converte uma prostituta em uma mulher de Deus. Deus tira um homem de uma prostituição e levanta com um homem de Deus. Mas não se faça de algo que você não é. Se converte, porque os dias de Noé vai dar uma fotografia, vai dar o relatório de quem é e quem não é de Deus. Bíblia não é para se esconder atrás. Bíblia é para tirar os nossos pecados, nossas mazelas, nossas heresias, nossas hipocrisias, nossas enfermidades espirituais, emocionais e físicas. Tempos de Noé e de Ló, acendendo vela para a imagem de pau de gesso. Vá para a Bíblia. Não se deve se prostrar à imagem de ouro, de pau, de prata. Não se deve ficar lendo mãos, acendendo velas para Deus falar, fazendo oferendas, macumbaria encruzilhada. Isso é do diabo, isso não é de Deus. Nós estamos vivendo os tempos de Noé, das encruzilhadas de macumbaria. Se prepara, igreja. Onde tiver dois, um sobe e um fica. Pense nisso. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. Abandonaram Deus. Quando se abandona Deus, vira uma escuridão a vida, a alma. A visão fica escura.
Volte para Jesus. E você que está com Jesus, não quebre a sua aliança com Jesus. Vai na sua adega, joga todos esses vinhos fora, tira as bebidas alcoólicas, tira essas revistas de pornografias, de nudez. Pega esses sex shops que você tem escondido embaixo da sua cama e joga isso fora e queima. Não dê a ninguém não, nem no lixo joga para ninguém apanhar. Queima isso. Tome vergonha. O que Deus está fazendo é para salvar a igreja. Agora eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Pai, neste momento eu peço ao Senhor a salvação da minha família e de todas essas famílias. Senhor meu Pai, eu peço ao Senhor que nesses dias de Noé, em que o mundo se encontre de Ló, o teu povo entre na arca, Senhor, e vá em direção à terra que mana leite e mel. Ainda há uma promessa, Senhor. Ainda há uma promessa de salvação. Ainda há uma nova chance para esse homem, para esta mulher. Ainda há uma salvação para a tua igreja, Senhor. Ainda há uma salvação, ainda há cura. Eu lhe peço, Senhor, visite esse homem, visite essa mulher. Resolve os problemas que só o Senhor pode resolver. Faz o impossível acontecer, porque para Deus nada é impossível. Traz exaltação onde tem humilhação. Traz a honra onde esse povo foi desonrado, Senhor. Esse povo que te obedece, esse povo que está construindo a tua arca para levar muitos para o céu. Dê honra a esses homens e mulheres. E que hoje, no meio deste culto e no final deste culto e desde o início, haja milagres. E haja uma resposta para a família Castilho e para essas famílias, como o Senhor nos prometeu. Traz um filho pródigo para casa. Traz o marido e a esposa de volta para casa. Liberte os homossexuais, os drogados, os dada vinhos, a bebidas fermentadas. Tira o povo da prostituição, do aborto, da nudez, da idolatria, da altivez. Meu Deus, converte o povo para não ir mais para os carnavais, nem as micaretas, nem essas festas juninas de falsos deuses. Traz uma alegria e esperança para a tua igreja, Senhor. Tira dos altares esse povo, meu Pai, do tempo de Noé e do tempo de Ló. E coloca seus verdadeiros profetas, homens e mulheres de Deus. Que haja cura e salvação. Eu vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Shalom Adonai. Os dias de Noé voltaram. Pregue isso na sua casa. Convide os seus vizinhos. Entregue esse culto a eles. Para que eles salvem a vida deles e das famílias dele e dos amigos e dos vizinhos e dos conhecidos. Para que leve ao céu. Porque a qualquer momento, onde houver dois, um vai desaparecer. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.